Olá, professor Chiquinho, mais uma vez aqui para lhe ajudar a adquirir um pouco mais de conhecimentos em matemática. E hoje eu vou responder essa pergunta. Por que a área do círculo é dada por πr²? É sempre bom a gente saber o porquê, né? Não simplesmente decorar a fórmula, mas vamos saber o porquê das fórmulas. É sempre bom, à medida do possível, sempre que for possível, é bom a gente entender de onde veio a fórmula, né? Mas antes de eu dar continuidade a esse vídeo, eu gostaria muito de pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, dê um like nesse vídeo. Esse like é muitíssimo importante para a gente perante ao YouTube. E eu gostaria muito que você me ajudasse a fazer esse canal ganhar relevância perante ao YouTube. E deixe o seu sininho acionado para você ser notificado quando chegarem os próximos vídeos, porque semanalmente eu estou postando novos vídeos, né, de diversos assuntos da matemática. E peço também que você compartilhe essas informações nas suas redes sociais. Me ajude a disseminar esses conhecimentos para a maior parte das pessoas possível que tem medo da matemática, não gosta da matemática, e a gente quer mostrar que é possível sim se conviver com a matemática sem maiores traumas. Mas vamos então ao nosso vídeo, né? Essa questão da área do círculo já é uma dúvida também que já existia lá no quarto século antes de Cristo pelo Eudoxo, que aliás foi o primeiro a calcular a área do círculo. Mas antes de falar do círculo, quero fazer um esclarecimento aqui. Qual é a diferença entre uma circunferência e um círculo? Então, ó, a circunferência é infinitos pontos, né? Ela é definida por infinitos pontos equidistante a um ponto central, que é chamado de raio. Então, e o que é o círculo? O círculo é toda a área compreendida, coberta por essa circunferência. Nós vamos voltar já a falar dessa circunferência aqui, mas no momento agora, então, vamos para o Eudoxo. Porque eu quero, depois, com o uso da circunferência, a gente vai ver duas formas, né? Como o Eudoxo fez e como, com o auxílio do Arquimedes, como que nós vamos calcular a área mostrar por que a área do círculo é π vezes r². Mas olha só, o Eudoxo, que viveu no quarto século antes de Cristo, ele já sabia calcular a área de um retângulo, que é a base vezes a altura. E traçando uma diagonal aqui nesse retângulo, a gente obtém dois triângulos. Isso quer dizer que a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Aí o Eudoxo se questionou. E no caso do círculo, que o círculo não tem um lado específico? Então o que ele imaginou, o que ele fez? Ele escreveu e circunscreveu polígonos no círculo. Veja que, saindo do centro do círculo até a extremidade, o raio, né? Então veja, esse polígono aqui tem R e tem R. Um polígono inscrito, já o circunscrito a mesma coisa. Ele pegou esses dois pontos, né, onde tem R e tem R. Aqui ele criou infinitos polígonos aqui dentro, ou seja, conforme ele for, esse polígono vai diminuindo aqui o ângulo, né? Ele vai se aproximando aqui da circunferência, ou seja, aí a somatória de todos os polígonos dentro do círculo é igual à área. E ele observou que depois que esse círculo for dividido a partir de 128 vezes, né, apareceu essa constante que, utilizando apenas duas casas depois da vírgula, vai dar 3,14. É claro que tem várias casas, infinitas casas, né, porque é um número irracional. Mas utilizando apenas duas casas, ele viu que a partir de 128 divisões, o raio, não mudava mais aqui do 3,14, só mudava a partir da terceira casa decimal em diante. Então, o que ele concluiu? Que o π, vamos dizer, para nós, né, utilizando 3,14.
E, então, essa constante multiplicada pelo raio ao quadrado, né? Multiplicada por raio vezes raio, foi onde saiu, ele achou que a área do círculo é 3,14 vezes R ao quadrado. Agora nós vamos utilizar a descoberta do Arquimedes. O Arquimedes, ele descobriu que qualquer figura geométrica dessa forma assim, cilíndrica, né? Por exemplo, uma tampa de uma lata, um disco, uma moeda, qualquer coisa que tenha esse formato, se dividir o comprimento todo, né, da circunferência que circunda, né, o objeto, dividir pelo diâmetro. O diâmetro é exatamente essa distância que passa pelo centro, né? Essa distância de uma extremidade à outra que passa pelo centro. E isso quer dizer que o Arquimedes chegou que o comprimento dessa circunferência é π vezes d, ou seja, π vezes o diâmetro. E conforme nós estamos vendo aqui, o raio corresponde, o diâmetro corresponde a 2 raios. Então, substituindo o d, então fica assim, que o comprimento da circunferência é 2π vezes r. Isso é o comprimento da circunferência. Agora, hoje a gente utiliza esse símbolo, mas na época do Eudóxio, na época do Arquimedes, era utilizada a própria palavra pi, pi, né? A palavra pi mesmo. Só que em 1706, aqui um arquiteto inglês, William Jones, representou, né, por 2 vigas, e 2 colunas e uma viga, ele representou o símbolo π, que aí passou a ser utilizado, que é o que a gente utiliza hoje. Mas tudo bem, o Arquimedes também chegou nessa conclusão, né, que o π é 3,14, apenas utilizando 2 casas depois da vírgula. Agora vamos imaginar o seguinte, ó, nós temos a circunferência e vamos criar infinitas circunferências dentro dela. Então, está aqui, criamos infinitas circunferências. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir essa circunferência uma a uma. Então está aqui, eu vou abrir a primeira circunferência. Aqui eu tenho o raio, então eu vou abrir a primeira circunferência. Essa primeira circunferência é a circunferência de fora aqui, né? Então, pelo Arquimedes, a gente já sabe que é 2πr. Agora, e a área do triângulo? Nós já vimos aqui que a área do triângulo é a base vezes a altura sobre 2. Então, do jeito que está aqui, ó, quem é a área desse triângulo aqui corresponde à área da circunferência do círculo aqui, né? Que é toda a área que está envolvida dentro da circunferência. Então, essa área desse triângulo é igual à área desse círculo. Então, como é que fica? Como é a área do triângulo aqui? É 2πr, né, que é essa distância, vezes a altura dividido por 2. Né, ó, 2πr vezes a altura, só que a altura também é r, dividido por 2. Então, agora simplifica 2 com 2 e fica r vezes r. Por isso que a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Então, está aqui o porquê que a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Tá bom? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e lhe aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!